O nome da comunidade Cancabixen, segundo algumas versões, significa na língua maia Poço de Terra Vermelha e situa-se no município de José Maria Morelos, Quintana Roo. A maioria da população é falante da língua maia. O principal meio de subsistência dos seus habitantes é a agricultura, com o cultivo de milho, feijão e abóbora. Com o passar dos anos, a paisagem de Cancabixen mudou, pois os filhos e netos dos primeiros colonos migraram e a sua característica colina deixou de existir, devido à chegada de novos habitantes e à construção de vivendas que passaram de casas tradicionais a casas muradas, como nos conta um dos seus habitantes, José Manuel Cabiru. A tradição oral das nossas aldeias é cultura que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje, apresentamos o título A Colina de Cancabixen, uma história na língua maia e yucateca de Quintana Roo, narrada em português. Eu sou José Manuel Cabiru, da Península de Yucatán. Sempre gostei das histórias maias e tive o prazer de pertencer a uma família que fez parte dessas histórias. No dia de hoje, vou contar-vos uma história que aconteceu aqui nas terras do Mayab, aqui na Península de Yucatán. E esta história começa pelo meu avô, que descansa em paz, Dom Manuel Jesus Cabmay, originário de Suctum, Yucatán, perto de Peto. Entre Xaxinquim e Peto está a comunidade. O lugar existe, mas já não tem habitantes. Bem, ele esteve em diferentes partes da Península de Yucatán e num dia esteve em Cancabixen, perto do município de José Maria Morelos, Quintana Roo. Ele chegou a esta localidade para montar uma carpintaria e gostou muito desta localidade porque não tinha nenhuma carpintaria e viu um terreno muito grande que estava praticamente no centro e descobriu quem era o proprietário deste lugar e foi ter com ele para lhe pedir que lhe o vendesse. O senhor concordou e disse: Dom Manuel, só lhe vou dizer uma coisa. Nesta terra acontecem coisas muito estranhas. É por isso que não vive ninguém. Se eu lhe vender, não quero que se queixe a mim. Não quero que me diga depois para lhe devolver o dinheiro. Se fizermos um negócio, fazemos um negócio. E o meu avô disse-lhe: Claro que sim, comigo não há problema nenhum. E depois aconteceu que naquele terreno aconteciam coisas muito estranhas. As pessoas diziam: no cimo do monte havia um carvalho, e nesse carvalho de vez em quando aparecia uma mulher sentada num dos ramos com a criança ao colo. E as pessoas da aldeia, quando viam isso, evitavam passar perto do terreno porque tinham todos medo. E o meu avô, apesar de ter sido alertado para esta situação, comprou o terreno, praticamente deram-lhe de presente. Não foi assim tanto que ele pagou pelo terreno. Então, eu, o vosso servidor, ali cheguei na idade de ter uso da razão. Realmente eu nasci em Xaxinquim, Yucatán, embora devesse ter nascido em Cancabixen, porque a minha mãe, quando casou com o meu pai, preferiu ficar com meu avô em Cancabixen. Porque naquela altura ele estava sozinho em Cancabixen e a minha mãe aprendeu a dar-se muito bem com meu avô e disse ao meu pai que era melhor ficar com o meu avô em Cancabixen para o ajudar, porque ele estava sozinho. O meu pai aceitou e a minha mãe já estava grávida e eu estava em gestação no ventre da minha mãe. Acontece que pouco antes de eu nascer, os meus tios foram a Cancabixen buscar o meu avô para o levar à festa em Peto. E o meu avô, vá lá, disse a minha mãe. E a minha mãe, Dona Erlinda Rural, a minha mãe disse que não, mas o meu avô insistiu e eles levaram-na. Nesse dia ninguém foi à festa porque a minha mãe começou a ter dores. Eu já estava a caminho. Por isso, depois de nascer, levaram-me de volta para Cancabixen, em José Maria Morelos, Quintana Roo. E foi aí que cheguei à idade do uso da razão. Quando tive o uso da razão naquele terreno, lembro-me que aconteciam coisas muito estranhas. Atiravam-nos pedras, as pedras nunca nos atingiam, mas caíam perto de nós. E isso fazia parte do cotidiano naquele lugar. Outra coisa que acontecia e que lembro muito bem é que quando estávamos a jantar, nessa altura íamos dormir muito cedo, não passava das 9 horas e já estávamos a dormir. Depois, das 7 às 8 horas, era o jantar. Era esse o horário.
Na hora do jantar, a cozinha era debaixo do monte. Lembro-me que estávamos a jantar e de repente ouvia-se como as pedras rolavam do cimo do monte e batiam nas paredes da casa. E isso acontecia praticamente todos os dias. Durante o jantar, ouvia-se como as pedras rolavam. Não eram pedras grandes, mas ouvia-se como rolavam, como um berlinde que vinha a saltar de pedra em pedra e batia nas paredes da casa. Ninguém tinha medo, porque sabíamos que era o nosso cotidiano. Por lei, tinha de acontecer. Por isso, nestes sítios, o meu avô sempre disse que cada sítio tem um dono. Por isso fazia várias cerimônias, como o Lodge, como o Jetzluun, para que estes sítios se sentissem respeitados e não atacassem as pessoas que lá viviam. E tal como estes acontecimentos, aconteceram outros. Quando meu avô demorava um pouco a fazer as cerimônias do Lodge, aconteciam outras situações esquisitas. Uma vez o meu avô estava com muito calor e disse: "Vou dormir no cimo do monte, vou atar a minha rede ao carvalho e vou dormir lá, porque não aguento o calor", disse ele e subiu. Mas depois da meia-noite, ouvimos como o avô veio a correr, empurrou a porta e entrou. E a minha avó disse: "O que é que lhe está a acontecer, senhor?" E o meu avô respondeu: "Senti que os ramos do carvalho se estavam a partir, e antes que me caíssem em cima, decidi descer. E é por isso que estou assustado, porque ouvi todos os ramos a partir." E acabou por dormir essa noite em casa. No dia seguinte, subiu para ver como tinha ficado o carvalho, e qual não foi o seu espanto ao ver que não tinha acontecido nada. A sua rede ainda estava lá, nem um único ramo se tinha partido. Da mesma maneira, quando meu avô demorava um pouco a fazer as cerimônias maias para que a terra não nos atacasse, como se pode dizer, aconteciam outras coisas. Há uma que me lembro em particular. Foi quando os meus tios já eram crescidos, iam estudar a sua licenciatura e durante as férias regressavam a Kankabchen. Então, durante uma dessas férias, quando regressaram, disseram: "A nossa casinha é só feita de uano e bajareques. Vamos fazer um paklum." "Sim, podemos. Temos a força, temos as ferramentas, podemos construí-la." E então começaram a tirar as pedras do monte para fazer esta casa. Um dia encontraram um chão muito bonito e partiram-no. E quando o partiram, saíram algumas panelas velhas. Estas panelas foram levadas para a cozinha, porque era para isso que serviam, pratos, alguns copos. No dia seguinte encontraram outro chão. Voltaram a parti-lo, e desta vez, em vez de panelas, apareceu um esqueleto humano. Este esqueleto tinha 2 metros da cabeça aos pés, foi o que mediram, e tinha uma coisa que brilhava no peito. Mas quando o levaram para a luz do sol, essa coisa que brilhava no peito ficou desfeita, estava em pedaços, era pó. E depois disso, continuaram a trabalhar e encontraram outro chão. Partiram-no e desta vez saiu outro esqueleto, mas era menor, pouco mais de 1 metro. O estranho deste esqueleto era que tinha um crânio muito, muito grosso, cerca de 3 vezes a espessura de um crânio normal. Então, também tiraram este esqueleto e neste momento um dos meus tios começou com dores de cabeça, dores nos olhos, com febre, e o meu avô disse: "Bem, parem o trabalho, tem de descansar, o meu filho já está muito cansado", disse ele. E deitaram-se para dormir. Mas o meu tio, que estava doente, continuava doente. E o meu avô sonhou que um homem lhe tinha ordenado que se ele quisesse que o filho não morresse, entendia-se que era o meu tio que estava doente, tudo o que eles tiraram tinha de ser devolvido. Se não devolvesse alguma coisa, por menor que fosse, disseram-lhe: "Teu filho não vai ver este dia a escurecer." Então o meu avô, assim que acordou os meus tios e contou-lhes o que tinha sonhado. E imediatamente puseram tudo lá dentro, os esqueletos, os potes, tudo foi devolvido e enterrado de novo. Esta situação revelou-se verdadeira, porque o meu tio deixou imediatamente de ter dores de cabeça. Ficou curado, por assim dizer, só por ter posto tudo no sítio. E com esta situação que aconteceu, nunca mais tentaram tirar nada do monte. Nunca mais. Portanto, isto aconteceu quando eu era criança. Lembro-me muito bem, e o meu avô dizia sempre que qualquer lugar tem um dono, e a chave para poder trabalhar nesses lugares era realizar as cerimônias, e neste caso, as cerimônias maias, como o Lodge, o Jetzluun, e ele dizia sempre isso: todo lugar tem um dono. Há que respeitá-lo.
Era essa a crença do meu falecido avô, Dom Manuel Jesus Cabimai, que descanse em paz. Esta é a história que eu venho contar, e parece estar relacionada com a lenda do anão de Uxmal, porque o anão de Uxmal, como diz a história, tinha um crânio mais resistente que um coco, e, como diz o meu avô, este crânio do anão que descobriram era tão grosso que provavelmente resistiu a muitos golpes. No entanto, já passaram alguns anos desde que eu voltei a este lugar, porque todos nós saímos deste lugar, e eu voltei, e descobri, para minha surpresa, que este lugar, praticamente este monte, já não existe, foi destruído. Por isso, se quiserem ir confirmar esta história, não o poderão fazer, porque o monte foi destruído e certamente foi descoberta alguma coisa. Não sabemos quem o fez, mas já não existe. Por isso, esta é a história que tenho para vocês no dia de hoje. Obrigado!